Imagine um papa que desafiasse o mundo moderno, rompesse com o politicamente correto e declarasse: a verdade não se negocia. Agora, imagine que esse papa não seria europeu, nem latino-americano, mas um cardeal africano, negro e ferozmente conservador. Parece improvável? Então, prepare-se. O nome dele é Robert Sarah. E se ele for eleito, a Igreja Católica e o mundo nunca mais serão os mesmos. Alguns dizem que ele traria guerra, outros dizem que ele traria salvação. Mas uma coisa é certa: a neutralidade vai acabar. E se o próximo Papa fosse alguém que declarasse guerra aberta à modernidade, enquanto muitos esperam que o sucessor de Francisco continue adaptando a Igreja aos novos tempos, um nome ganha força nos corredores silenciosos do Vaticano: Robert Sarah. Africano, negro, profundamente conservador e radicalmente contrário à ideia de uma igreja que se curva às tendências culturais. Para Sarah, a fé não é negociável. A igreja não é um partido político, e sua eleição representaria um terremoto espiritual, não apenas dentro da igreja, mas em todo o mundo ocidental, especialmente na América Latina, onde já se fala que sua liderança poderia trazer guerra e desgraça para quem aposta numa fé cada vez mais diluída. Mas o que poucos admitem é que o verdadeiro choque seria ver um Papa que não se dobra aos aplausos do mundo, mas que os encara com silêncio e firmeza. Robert Sarah não quer modernizar a Igreja, ele quer purificá-la. Ele não quer agradar plateias progressistas, ele quer agradar a Deus. E é justamente essa postura inegociável que assusta tanto. Em um tempo em que muitos líderes religiosos se tornam meros gestores de crises institucionais, Sarah representa algo explosivo. A possibilidade real de um Papa que prefira ser odiado pelo mundo atrair a fé que jurou defender. Se Sarah subir ao trono de São Pedro, prepare-se para ver um confronto aberto entre duas forças. De um lado, aqueles que querem uma igreja que se adapte ao espírito da época. Do outro, aqueles que desejam uma igreja que molde o espírito do homem segundo o Evangelho. A batalha será feroz não só dentro da igreja, mas também nas universidades, na política, na mídia, nas redes sociais. Ele não será um papa neutro. Ele será um papa que força o mundo a fazer uma escolha, ou se curva à verdade eterna, ou se dobra cada vez mais às suas próprias ilusões. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando: um choque, um abalo sísmico que desperte uma fé adormecida, uma igreja que, há tempo demais, tenta agradar a todos e acaba não salvando quase ninguém. Robert Sarah seria essa faísca, incomodadora, indomável, necessária. Porque, no fim das contas, o que mata a igreja não são os ataques de fora, é a covardia dentro. E Sarah, goste você dele ou não, é tudo, menos um covarde. Mas quem é Robert Sarah? O cardeal que assusta a esquerda católica e inspira milhões de fiéis tradicionais. Nascido na Guiné, num dos países mais pobres da África, Sarah não apenas sobreviveu à perseguição e à pobreza, ele foi forjado por elas. Aos 34 anos, já era o bispo mais jovem do mundo. Elevado a cardeal por Bento XVI e respeitado por Francisco, embora nunca totalmente aceito. Sarah se tornou a voz incômoda que não pede desculpas por defender a missa tradicional, a moral católica clássica e o não firme ao aborto, à ideologia de gênero e ao relativismo moral. Seus livros, como Deus ou Nada e A Força do Silêncio, não são apenas best-sellers. São manifestos contra a renúncia da fé às pressões do mundo moderno. Em tempos em que muitos preferem uma igreja moldada pelos algoritmos das redes sociais, Sarah propõe o impensável: que a verdade não muda, que Deus não negocia com o espírito do tempo. Para ele, modernizar a fé é o mesmo que terra-la. Enquanto bispos e teólogos se esforçam para parecer relevantes diante da opinião pública, Sarah caminha na direção oposta. Ele não busca aplausos do mundo, mas fidelidade a Cristo. E é exatamente essa coragem que o transforma em alvo de ódio do que deseja uma religião domesticada, reduzida a slogans de inclusão vazia. O medo que seu nome gera entre progressistas não é apenas teológico, é simbólico. Sarah destrói a narrativa de que tradição é coisa de europeu branco e rico. Ele prova que o verdadeiro catolicismo é atemporal e sem fronteiras, que a fé autêntica sobrevive tanto nas selvas da África quanto nas metrópoles decadentes da Europa. Ele é, sem pedir licença, o grito de que a fé não precisa de retoques, precisa de santos, de mártires, de quem esteja disposto a perder o mundo para ganhar o céu.
Se Robert e Sarah se tornar Papa, não espere discursos para agradar jornalistas ou ONGs internacionais. Espere chamadas ao arrependimento, ao sacrifício e à santidade. Espere uma igreja mais pequena, mais fiel e infinitamente mais poderosa. Porque Sarah não quer transformar a igreja em um clube de simpatizantes. Ele quer reacendê-la como um exército espiritual que nunca deveria ter deixado de ser. E porque Dom Odilo Scherer, uma figura moderada, surpreendeu ao sair em sua defesa. Recentemente, Dom Odilo, arcebispo de São Paulo e nome forte dentro da cúria, afirmou que é injusto tratar Sarah como uma ameaça. Disse que sua eleição não trazia guerra nem desgraça alguma para a América do Sul. A fala de Scherer expôs o desconforto. O medo real não é que Sarah dívida à igreja, mas que ele a una novamente em torno da verdade eterna. Para muitos progressistas, um papa africano que não adere ao discurso de militância social é um pesadelo. Para outros, Sarah seria o sinal de que a Igreja Católica finalmente deixaria de flertar com o espírito do tempo, para voltar a ser o que sempre foi, sinal de contradição. Dom Odilo, ao defender Sarah, tocou sem querer em uma ferida profunda. Acho que muitos na Igreja atual não têm medo de divisão. Têm medo da clareza. Um papa como Sarah não pediria desculpas por defender a vida desde a concepção, a família como instituição natural, e a liturgia como sacrifício e não entretenimento. Ele não se contentaria em dialogar com o mundo moderno, ele o confrontaria. E isso, para aqueles que querem uma igreja moldada pelos aplausos da cultura, seria insuportável. Sarah não seria apenas um conservador, ele seria uma correção viva contra a covardia disfarçada de pastoralidade. É por isso que sua possível eleição gera pânico velado nas redações, nos seminários progressistas e até mesmo em certos setores da América Latina. Sarah não representa apenas uma mudança de estilo, ele representa uma inversão total da lógica atual. Um papa africano, vindo do sofrimento e da perseguição real, liderando a igreja não pela fragilidade, mas pela força da tradição, para o establishment. Isso seria o equivalente a um terremoto de magnitude máxima, porque quando a fé deixa de ser adaptada ao mundo e volta a ser o que é, exigente, firme e santa, os tíbios e os acomodados precisam escolher, ou se convertem, ou se retiram. Por isso, mais do que nunca, a pergunta que ressoa nos corredores do Vaticano e nos corações dos fiéis é brutal e simples. Estamos prontos para um Papa que ama mais a cruz do que o aplauso? Robert e Sarah não promete uma igreja confortável. Ele promete uma igreja fiel. E talvez, num mundo saturado de mentiras convenientes, essa seja a revolução mais explosiva de todas. Existe um tabu silencioso, o preconceito escondido contra Sarah. Ninguém ousa dizer abertamente, mas a realidade é incômoda. Parte da rejeição a Sarah vem do fato de que ele quebra a expectativa racista de que um negro africano deveria naturalmente ser progressista. Ele recusa ser marionete de narrativas ideológicas. Ele é o sinal vivo de que a tradição católica é universal e não propriedade exclusiva do velho continente ou da nova esquerda. Sarah não apenas defende a tradição. Ele é a prova viva de que ela pertence tanto ao jovem africano de uma aldeia pobre quanto ao cardeal europeu de uma catedral barroca. Essa inversão de expectativa é o que torna Robert e Sarah ainda mais perigoso para os engenheiros sociais do nosso tempo. Um africano, negro, culto, profundamente fiel à tradição católica e absolutamente imune às chantagens morais que tentam moldar líderes segundo os padrões da cultura ocidental progressista. Sarah não pede licença para ser quem é. Sua simples existência desmonta toda a narrativa construída para dizer que a tradição é um capricho de velhos brancos europeus. Ele prova que a verdade não tem cor, nem partido, nem geografia. E é exatamente por isso que tentam silenciá-lo ou pintá-lo como um radical que ameaçaria a igreja na América Latina. Mas a verdade é ainda mais explosiva. Quem teme Robert e Sarah não teme a divisão, teme a clareza. Num mundo onde se espera que tudo seja maleável, negociável e relativo, Sarah aparece como um estandarte incômodo daquilo que não se dobra. Seus discursos, suas posturas e sua vida são testemunhos de que há algo mais forte do que o consenso momentâneo das redes sociais, a fidelidade eterna a Cristo. Se ele for Papa, não será porque se encaixou nos jogos políticos da modernidade. Será porque Deus,
através de seus instrumentos mais improváveis, ainda lembra ao mundo que a cruz não muda. E aqui está o grande dilema que poucos têm coragem de encarar. Robert e Sarah não seriam um problema para a América do Sul. Eles seriam um problema para qualquer um que tenha se acomodado num cristianismo morno, plastificado e cúmplice das agendas do mundo. Um Papa Sarah não traria guerra nem desgraça, traria desconforto para os acomodados e esperança para os fiéis. Porque, no final, a questão nunca foi sobre conservadorismo ou progressismo. A questão é: estamos dispostos a seguir a verdade, mesmo quando ela nos incomoda? Se Robert e Sarah for eleito, a Igreja e o mundo terão que escolher fé ou moda. A possível eleição de Sarah não seria apenas a escolha de um Papa. Seria a escolha entre duas visões de mundo. A Igreja como hospital de campanha, aberta e em constante adaptação, ou como farol fixo e imutável em meio às tempestades culturais. Se os cardeais sentirem que a barca de Pedro está à deriva, podem optar por um homem de fé inabalável para trazer de volta o rumo. E nesse caso, Robert e Sarah seria mais do que uma escolha. Seria uma correção histórica. A eleição de Sarah enviaria uma mensagem brutalmente clara ao mundo. A fé católica não está à venda. Enquanto muitos tentam dobrar a Igreja para que ela aceite as últimas modas culturais, Sarah representa o grito silencioso de milhões de católicos que ainda acreditam que a verdade não muda com o tempo. Ele seria o Papa que não pediria desculpas por defender o Evangelho inteiro, mesmo que isso custasse a simpatia da mídia, o apoio de governos ou o aplauso das massas. Com ele, o Vaticano deixaria de tentar agradar o mundo e voltaria a ser a pedra contra a qual todas as ondas modernas se quebram. Mas essa escolha teria seu preço. Prepare-se para uma guerra cultural sem precedentes. Setores progressistas dentro e fora da Igreja fariam de tudo para deslegitimar seu pontificado. A imprensa internacional tentaria pintá-lo como retrógrado, extremista ou até mesmo perigoso. Movimentos sociais se organizariam para pressioná-lo, governos poderiam virar as costas para a Santa Sé. Porém, Sarah não foi forjado em salões confortáveis. Ele nasceu na pobreza da África, resistiu à opressão comunista e enfrentou, com fé serena, décadas de oposição interna. Ele não se dobra. Ele reza e resiste. Se Robert e Sarah for eleito, o catolicismo deixará de ser apenas mais uma voz no meio do barulho do mundo, para voltar a ser a trombeta que ecoa acima dele. Seria o início de uma contra-revolução espiritual, um chamado radical para que a Igreja deixe de buscar relevância social e volte a buscar santidade. No fundo, a pergunta que paira sobre o próximo conclave é brutalmente simples. A Igreja quer sobreviver como ONG inofensiva, ou renascer como aquilo que sempre foi? Se a resposta for a segunda, Robert e Sarah já está pronto. Você está preparado para um Papa que não pedirá desculpas por acreditar no Evangelho inteiro? A mídia, os intelectuais, até mesmo os setores internos da Igreja vão tremer se Sarah subir ao trono de São Pedro. Mas talvez seja exatamente disso que o catolicismo precisa agora. De um líder que, em vez de negociar com o mundo, prefira perder tudo, menos a verdade. Se for Robert e Sarah, não será apenas uma nova era para a Igreja. Será uma batalha declarada pela alma da civilização. E é justamente por isso que a possível eleição de Robert e Sarah gera tanto medo. Não é apenas sobre conservadorismo versus progressismo. É sobre a própria sobrevivência da fé como algo que transcende modas políticas e revoluções culturais. Sarah não é um político e não quer ser. Ele é um homem que entende que a Igreja existe para salvar almas, não para ganhar aplausos. E ele não hesitará em enfrentar a tempestade se for isso que a fidelidade ao Evangelho exigir. Prepare-se. Se Sarah for escolhido, a Igreja deixará de ser a ONG espiritual que muitos querem que ela se torne. Voltará a ser o que sempre foi, sinal de contradição, escândalo para o mundo, esperança para quem ainda crê. Cada homilia, cada encíclica, cada gesto dele será uma afronta à ditadura do relativismo que hoje domina não apenas a sociedade, mas, tragicamente, também muitos altares e púlpitos. Com Sarah, o catolicismo não será simpático, será verdadeiro. Não será aceito, será respeitado. E talvez seja exatamente essa missão de um Papa hoje, restaurar a coragem perdida. No fundo, a pergunta não é se Robert e Sarah está preparado para ser Papa. A pergunta é:
Se nós estamos preparados para um Papa que não tem medo de ser odiado pelo mundo para permanecer amado por Deus. Quando esse momento chegar, se chegar, não haverá mais espaço para neutralidade. Será preciso escolher de que lado da história cada um de nós vai estar. E agora eu quero saber de você. Será que estamos prontos para um Papa que não quer agradar, mas salvar? Você acha que a Igreja precisa de um líder como Robert e Sarah, ou que seria o início de uma nova guerra cultural dentro da fé? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode incendiar esse debate. E não esquece, o futuro da Igreja pode estar sendo decidido agora, e talvez a história cobre sua posição. Até o próximo vídeo.